doutora Sónia Nicolau, sebejamente conhecida na região, é licenciada em Matemática e Informática pela Universidade dos Açores e pós-graduada em Administração Pública pela mesma universidade. É professora na área de Informática desde 2002 e atual gestora de Sistemas de Informação Geográfica na Terra Consultores Limitada. Foi deputada regional e colaboradora na área de Tecnologia Espacial no gabinete do Secretário Regional da Ciência e Tecnologia. Força. Floresta para dentro. Não só. Só aqui. Bem, muito boa noite a todas e a todos. Vão-me permitir que fique sentada. O dia foi bom, mas está a ser longo, portanto, invejo aqui o meu colega de painel que ter conseguido ficar em pé, mas prefiro assim, estou mais confortável, acho que todos percebem a razão. É um gosto imenso estar aqui hoje, partilhar aquela que tem sido a experiência da Terra Consultores. Nós decidimos, eu e o António, que está ali, que é o diretor executivo da Terra Consultores, nós decidimos no início deste ano, e, portanto, a tal variável que o professor Ricardo há pouco falava do tempo, nós ainda estamos nessa variável do tempo, portanto, estamos a trabalhar, temos a consciência das dificuldades, temos a consciência do tempo que temos para fazer, mas também tínhamos mais do que tudo a consciência que não podíamos esperar mais tempo. Esse foi o mote que nos fez lançar naquela que é uma empresa de consultoria na área agrícola, na área florestal, aqui que cruza muito com a questão ambiental, que nós entendemos como essencial para levar aquele que é o desígnio que nós entendemos que deve ser a agricultura, que deve ser a floresta. E nós, a dada altura, pensamos o que é que os nossos clientes precisam e se aquilo que os nossos clientes precisam nós temos capacidade de poder dar. E, como aqui já foi dito, de certa forma, e com certeza muitos aqui conhecem, plataformas é o que não faltam, material de acesso também é o que não falta e, portanto, não foi isso que nós nos propusemos criar. O que nós nos propusemos criar foi uma plataforma que pudesse tratar 4 áreas que nós entendemos como essenciais, aquelas que estão afetas aos dados florestais, aos dados pecuários, aos dados agrícolas e depois entrar na agricultura de precisão, em particular a questão dos sensores e não só. Fizemos isso porque acreditamos que, como aqui foi muita vez repetido e vai ser novamente, hoje o nosso excelente exemplo, mas como cá nos Açores, professor Ricardo e professor José Serrano, nós temos nos Açores muitos bons exemplos de agricultores de diferentes formas a fazer bom trabalho, mas realmente hoje tivemos a oportunidade de estar com o Gonzaga e a verdade é que existem já um conjunto de plataformas que são capazes de dar essa informação. E o que nós sentimos a necessidade foi de encontrar aqui uma forma que exige um acompanhamento ao cliente, mas que seja possível que o cliente opte por um determinado sensor, opte por uma determinada georreferenciação da sua informação e não ande aqui com várias plataformas ao mesmo tempo e nós consigamos ter nesta plataforma, que ainda está em desenvolvimento, mas ela possa responder a esta questão. O que é que também nós pensamos? Nós temos uma responsabilidade social para com os nossos agricultores, nós temos, acima de tudo, uma responsabilidade social com o desenvolvimento da região. E quando pensamos em construir esta plataforma, como disse, ela está dividida em 4 grandes áreas, a ideia aqui não é que o cliente, quando necessite, tenha que comprar as 4 áreas. Porque eu posso ter um cliente que tem floresta, mas não tem pastagem, mas não tem floresta, ou tem pecuária, mas não tem floresta, e esperamos que isso vá mudar, caro Presidente Jorge Rita, devagarinho tudo isto vá mudando, não é? Nós tínhamos uma pastagem e percebamos que ela pode ser e deve ser um enorme impulso de biodiversidade e também ter aqui floresta associada, mas a nossa ideia é que, se o cliente necessitar só da componente florestal, depois há de ter acesso só ao módulo florestal. Se ele precisar da componente agrícola, no que diz respeito aos cadernos agrícolas, pois ele dá de ter. Porquê? Não é porque nós não somos uma região rica, não é por causa disso. Nós somos uma rica região, com gente muito rica, mas a verdade é que a tecnologia deve estar ao acesso das pessoas. E para estar ao acesso das pessoas, ela tem que ser acessível no seu todo. Esta foi, de uma forma assim muito rápida, aquilo que nos digamos, norteou. Portanto, aqui tem, nós damos o nome de GIFA, Gestão Inteligente Florestal e Agrícola. Queremos ir ao encontro da digitalização do setor primário. Porquê? Porque conhecemos muitos clientes que vão para o terreno com um conjunto de cadernos debaixo do braço, com mais não sei o quê, ferramenta debaixo do braço, e aqui nós quisemos
levar a tecnologia a ele, desde que ele também entenda que essa tecnologia é importante. Portanto, apoiar e facilitar aqui o produtor agrícola florestal, produzir, identificar massa de dados, informação agregada, ela está georreferenciada, ou seja, ela está, como há pouco se falava, no tempo e no espaço, não é? E o agricultor saber ao certo a informação que tem, em que momento é que a tem e onde é que ela fica depositada, ou seja, criar histórico, porque muitas vezes o que nos falta para fazer uma análise efetiva é falta de histórico, como aqui foi dito pelos dois colegas de mesa. E interligar ferramentas de precisão, seja aquela que o produtor entenda que vai responder. Se o produtor entende que é um sensor com devido apoio, entender que vai responder à sua necessidade, pois é isso que deve-se fazer. O que nós não queremos aqui é uma multiplicidade de plataformas e andarmos aqui com várias plataformas. Isso não ajuda. Isso não ajuda o produtor, não está a ser uma solução, não é uma resposta. Por isso é que aqui nós temos a digitalização do setor primário, a agricultura de precisão, mas ela só é, como também já foi aqui dito, se houver uma análise agronómica e aqui a questão silvícola das florestas. Portanto, se não houver esta análise, se não houver esta reflexão sobre os dados que se obtêm, de muito pouco servirão as tecnologias, de muito pouco servirão os dados que aqui existem. O que é que nós tentamos fazer também nesta plataforma? Uma resposta personalizada versus o custo de utilização, cá está, não é um pacote vendido todo ele um pacote igual para clientes diferentes, isso não funciona. Nós achamos que deve ser algo mais personalizado, interligar softwares, ou seja, e há aqui um software que é muito conhecido e por isso nós não fomos nesse caminho de desenvolver um software de gestão agrícola, por exemplo, um que muitos aqui é conhecido, ainda hoje foi falado, o Bovinet. Nós não queríamos criar nada igual, mas nós queremos que o nosso cliente consiga ir buscar dados da Bovinet e introduzir na nossa plataforma e ter aqui uma perspectiva mais aberta. O software open source vai ao encontro daqueles ingredientes que há pouco aqui já foram deixados. É um ponto de honra da Terra Consultores utilizar software open source e eu espero que os privados também caminhem nesse sentido e a própria administração pública. E também aqui, esta plataforma ser acessível aqui no nosso computador, em casa, no nosso escritório, mas também ser via mobile web e mais tarde numa app, no telemóvel, onde, cá está, o produtor está na sua parcela, identifica algo que não está bem, vai fazer uma monitorização ao campo, isto no âmbito do florestal, quer iniciar a introdução de elementos no caderno de campo, em vez de escrever no papelinho, no seu telemóvel, falo imediatamente. Mas isso tudo georreferenciado num determinado tempo e num determinado espaço. Eu tenho aqui esta nota que para nós é muito importante e nós não temos deixado esta bandeira sair da nossa cabeça, que é servir o empresário agrícola e florestal e não o sistema de vendas tecnológicas compulsivas. Porque há muita coisa aí a ser vendida, e muito bem, está no seu direito, portanto a questão não está aí, mas o que nós entendemos é que temos que servir o produtor e ele tem que ser servido por algo que realmente lhe seja útil. De pouco servirá eu chegar, e nós tivemos hoje o exemplo, e há pouco estava a dizer, de uma exploração de ananás, e é verdade, a pessoa em causa quer realmente introduzir a agricultura de precisão, quer aqui digitalizar todos os serviços que estão afetos à sua exploração, mas o que nós falávamos é, vamos devagarinho. Para nós, a empresa, seria muito útil chegar lá e vender, porque está tudo no mercado, só basta ir comprar, é pegar um carrinho de compras e comprar tudo, mas isto não serve ao nosso cliente por uma razão muito simples. Ele primeiro tem que perceber que se a tecnologia que vai adquirir, e esse acho que é o grande desafio, não é comprar os equipamentos, eles estão aí, os prestadores também vão acabar naturalmente por aparecer no mercado. O grande desafio é perceber se aquela tecnologia que eu vou sugerir ao meu cliente, ela traz ou não traz mais-valia. Isso é algo que leva tempo. Isso é algo que é preciso perceber qual é o passo a dar. Portanto, como eu já vos disse, nós temos aqui a questão do setor florestal, agrícola e pecuário. Nós temos mais desenvolvido o setor florestal. Porquê? Porque nós trabalhamos com clientes agrícolas, na área pecuária e na área florestal e sentimos que no mercado, pelo menos naquele que é o mercado nos Açores, não havia tanta resposta em termos de informação agregada em termos florestais e decidimos, digamos assim, desenvolver um pouco mais. Isso não quer dizer, e isto também é um ponto de honra, que a própria plataforma não vá crescendo consoante as necessidades. E nós achamos que é mesmo essa a diferença, é quase ter o costureiro que nós tínhamos antes, que é fazer um fato à medida e não estar a vender o fato a toda a gente, e ora fica mais comprido, ora fica mais largo, e isso, no nosso entendimento, não funciona.
podemos ganhar dinheiro, mas não ganhamos aquilo que é importante, que é a confiança do nosso cliente. Nós, neste momento, temos, para além do que eu vos vou mostrar, temos também, estamos a desenvolver, estamos a fazer o tal primeiro processo de reflexão, que há pouco aqui também foi dito, uma unidade de produção de cogumelos. Basicamente, o que nos é pedido o que o cliente nos pediu é que haja um sensor de umidade, um sensor de CO2 e aqui a ligação com um sistema de ligação e de desligar do ar-condicionado por causa da questão da refrigeração, portanto, uma automação. Portanto, é isto que nos foi pedido e é isso que nós vamos trabalhar e é isso que vamos dar ao nosso cliente. Mas isso é um processo que é preciso ser maturado, é preciso apresentar aquelas que são as soluções tecnológicas, mas também ele ter a consciência o que é que ele vai ganhar com aquela automação, o que é que ele vai ganhar com aquela digitalização. Porque o pior que nos pode acontecer é nós ou qualquer outra empresa, vender um produto e ao fim do ano ser dito, olha, de nada serviu aquele produto que nos foi vendido, ganharam X euros, mas ele não serve de nada. Eu não melhorei a minha produção, eu não fui capaz de identificar dados necessários para melhorar a minha gestão e isso nós não queremos. E por não querermos isso, isto é um processo longo. Também temos em carteira uma estufa de ananases, foi aquela que nós fomos visitar hoje e também que já foi aqui objeto da observação por parte do professor Ricardo. Cá está, é a mesma situação. Podia-se chegar ali e colocar um controle de um sistema de rega, um sensor de umidade, um sensor de luminosidade, uma automação que permitisse o arejamento. Tudo isso podíamos fazer, podíamos eventualmente, e esperamos nós poder candidatar isto às medidas de incentivo na área da agricultura de precisão e esperamos realmente que esta medida de incentivo político e público seja feito rapidamente, porque também só isto é que dá a alavanca que é necessária, mas a questão é que serve muito pouco. Porque o cliente vai gastar X euros, chega ali ao fim e, com certeza, pode não ter a rentabilidade que ele acha que precisava. E se ele não tiver essa rentabilidade, se ele não perceber que investiu tempo e dinheiro e não tem resultados diferentes na sua produção, eu não vou conseguir vender mais nada. É tão simples quanto isso. Sou um mau cliente, eu não preciso estar a dizer isto a empresários de muito mais anos do que eu. Não serve. Portanto, tem que ser uma tecnologia, no nosso entendimento, tem que ser uma tecnologia útil ao empresário agrícola e florestal. Portanto, nós desenvolvemos esta plataforma que ela está dividida, como eu vos disse há pouco, em... eu vou ter que sair daqui, eu peço desculpa, deixei tudo carregado para ser mais fácil. Não está ligado, já vai ligar. Ela está ligada a uma base de dados que nós aqui adquirimos. Deixem-me só fazer o up de tudo, que é mais fácil. Eu tentei já ter aqui tudo, porque assim permitia que quando realmente começasse, fosse mais fácil trabalhar convosco. Portanto, a plataforma isto é uma plataforma para um cliente, cada cliente tem a sua área específica devidamente georreferenciada. Cá está, foi um cliente que, e dando aqui o exemplo do Sr. Gonzaga, ele vai-me desculpar, já deve ter as orelhas quentes de tanto se falar dele, mas os bons exemplos devem ser replicados. E se ele consegue, todos nós conseguimos. Se ele consegue acreditar, o tal mindset que há bocadinho se falava, que é a barreira maior que nós temos, se ele acredita que com essa tecnologia consegue melhorar a sua intervenção, consegue garantir melhor bem-estar animal, consegue incentivar, que eu achei muito interessante, os seus funcionários, então todos nós conseguimos fazer isso. E, portanto, ele é um bom exemplo e vai ser referenciado, e não vou usar aquela famosa frase até que a voz me doa, mas é um pouco isso, quer dizer, eu acho que os bons exemplos devem ser referenciados. E, portanto, nós temos aqui, foi um cliente que acreditou que necessitava de uma melhor ferramenta de gestão na área florestal e depois também na parte da pecuária, mas para integrar com a Bovinet, cá está, nós identificamos, não valia a pena replicar aquilo que a Bovinet faz, estou a dar o nome comercial, é subejamente conhecido e eu acho que estas coisas é uma boa plataforma e também estamos aqui também para aconselhar aquilo que nós entendemos que é útil. E pediu-nos esta componente mais, digamos, mais de florestal. Eu vou passar, não vou olhar de uma forma bastante extensa aqui sobre a plataforma, demoraria muito tempo, mas nós tentamos aqui também apoiar o produtor. E o que é que nós sentimos com os nossos clientes? Os nossos clientes vêm ter connosco e fazem os seus projetos. E, logicamente, ao fim de X tempo,
estão autónomos, estão na sua vida. E nós, enquanto empresa, com enorme responsabilidade social, porque essa é uma responsabilidade social e geracional, nós devemos dar ferramentas, nós acreditamos que devemos dar ferramentas aos nossos produtores para poderem evoluir por si próprios. Nós não perdemos clientes, nós quando fazemos isso, nós ganhamos mais clientes. Então, uma das coisas que nós entendemos, eu não vou passar o menu todo, porque esta plataforma está dividida numa base de dados que é conhecida, digamos, de uma forma simples por todos, e também está com uma parte de SIG, que são dos Sistemas de Informação Geográfica. Mas, por exemplo, uma das coisas que nós achamos que os nossos clientes precisavam era de ter a informação da sua candidatura, do seu projeto, do valor que foi financiado, a que parcelária é que está afeto, a que parcela, porque aqui a medida que nós encontramos de medição é a parcela, e depois ele próprio fazer a gestão da sua própria candidatura. Poder-se a pensar, se fosse a empresa a fazer, porventura ganhava mais qualquer coisa. Nós ganhamos esse cliente e ele para a próxima vai querer estar connosco, que sabe que nós damos autonomia da gestão do seu projeto. Neste momento, como é que acontece? O cliente faz o seu projeto e somos nós que temos que estar aqui com o cliente a carregar toda a informação. Do momento em que o cliente tem a sua informação carregada, ele próprio a gera. Isto tem a ver com formação, isto tem a ver com dar autonomia aos agricultores. E os agricultores são um setor essencial em termos de setor primário e que tem todos os instrumentos. Eu sou neta de agricultor e filha de pescador e, portanto, tem todos os instrumentos. O cruzamento primário. Isto é uma coisa, é uma raça, permita-me, fantástica. Tem todos os instrumentos para evoluírem por si próprios e, portanto, é nesta mente que nós trabalhamos. Portanto, esta questão da gestão, eu não vou, só queria esta questão da candidatura que me parece importante. Nós depois entramos aqui na questão dos dados florestais, que tem aqui, em termos de informação, que pode ser carregada diretamente na base de dados ou pode ser carregada via SIG, e nós já vamos também ver essa componente. Eu vou só dar aqui uma situação que me parece que para quem, pelo menos, trabalha na questão florestal, percebe. Quem tem uma floresta tem um enorme desígnio à sua frente, não é? E é muito caro ter uma floresta e os apoios que existem são muito bons, é verdade, mas não são suficientes. E quem precisa da floresta não são só os proprietários de floresta, somos todos nós cidadãos, nós precisamos da floresta para viver. E muitas vezes, a dada altura, o proprietário fica desligado daquele que foi o projeto até que fez e já não se lembra do o que é que aconteceu. E depois tem que telefonar à empresa e ver papéis, e ver projetos, e ligar à direção regional. E, portanto, o que nós tentamos aqui foi mesmo facilitar a vida ao oportuno em que ele chega aqui. Eu não tenho aqui dados, são dados todos eles inventados, mas onde ele aqui consegue rapidamente saber qual é o estado da sua exploração, quando é que fez a instalação da sua exploração, ela está feita por parcelário, está feita por parcela, quais são as espécies que tem. Nós temos a enorme ambição que os nossos proprietários florestais comecem a implementar o protocolo de contabilização de carbono. Nós precisamos de saber que carbono é que nós temos armazenado e é sequestrado pelas nossas florestas. Portanto, nós temos este campo aqui, porque temos a enorme ambição de um dia possam ser contratualizados serviços de capacitação e de contabilização de protocolo. Mas para terem uma ideia, e antes de passar à parte de SIG, que liga aqui, a nossa questão aqui, muitas vezes, nós temos proprietários, eu não sei quando é que vou cortar a minha floresta, porque ele instala o povoamento e depois só 30 anos depois é que a corta e, portanto, até lá nascem crianças, fazem-se pós-graduações, portanto, fazem-se tanta coisa e, portanto, perde-se o fio à meada. E aqui o que ele tem, ele passa a ter um histórico e ele passa a ser autossuficiente. Nós acreditamos que as pessoas devem ser autossuficientes na gestão do seu projeto. E depois, outra questão que é, antes de ir para o SIG, eu vou fazer operações à parcela, eu posso aqui imediatamente dizer o que é que eu vou fazer, baseado num plano de gestão florestal, que muitas vezes eles não sabem, os proprietários não sabem o que é que têm que fazer na sua floresta. Depois de entregarem o projeto, desligam-se por várias razões, e nós aqui o que tentamos fazer é ele saber sempre, não estar a depender de ninguém, saber por si qual é a informação. Aqui há a atividade de campo, que é, sempre que eu vou ao campo, eu consigo dizer o que é que foi feito, onde é que foi feito, quanto é que custou, e eu no fim, ou seja, quando eu for vender a minha madeira, portanto, na exploração, eu consigo saber, a dada altura, digamos, na parte de localização onde está, as espécies que foram cortadas e quanto é que elas me valem, já aqui num balanço entre o custo que eu tive com o próprio serviço.
Nós temos aqui a parte que integra diretamente com a plataforma de dados há pouco alfanuméricos que apresentaram. Porque é que nós temos os dois? Porque é que não damos ao cliente só o SIG? Que o SIG é mais agradável. O SIG é muito bom, mas há um conjunto de informação, nomeadamente nos cadernos de campo, nos cadernos de cultura, perdão, em que é preciso realmente introduzir determinados campos que se torna difícil, e nós temos essa consciência, que se torna difícil introduzir através da app. O que é que, por exemplo, nós aqui, só para vos dar aqui o exemplo, por exemplo, aqui, esta é uma exploração que existe, onde eu posso selecionar quais são as áreas agrícolas e rapidamente o proprietário consegue saber que áreas agrícolas tem, quais são as informações que cada uma delas proporciona, qual é o seu código de parcela, qual é a sua área, onde é que está situada, qual é o cruzamento com a questão ambiental. Por exemplo, se eu estou em atividade de campo, e isto pode ser feito para a atividade de campo como para o caderno de campo, eu posso chegar aqui, vim aqui a uma determinada parcela, escolho a parcela no dia tal, em vez de andar com o caderninho ao chegar ao escritório, à minha casa, consigo dizer que aquele trabalhador gastou tanta hora, o Manuel, por exemplo, para fazer um determinado trabalho de campo. Isso vai acumulando na base de dados e quando daqui a 30 anos, é claro que 30 anos é muito tempo, mas podemos a meio, o gestor florestal tem a capacidade de dizer aquele povoamento custou-me tanto para instalar, tanto para monitorizar, tanto para poder ser acompanhado e eu, no fim, tenho um saldo, que ao fim e ao cabo é isto que interessa. E isso eu posso fazer quer do lado alfanumérico, que é este lado que aqui está, como posso fazer do lado do SIG. É esta preocupação que nós temos e também aqui uma preocupação, claro que isto aqui depende muito da empresa que nós estamos aqui a falar, mas uma das coisas que nos preocupa muito e que me parece que vai preocupando um bocadinho todos, que é a questão ambiental, é percebermos na nossa exploração, em termos de serviços de ecossistema, qual é o contributo que esse espaço, digamos, que esta exploração dá. E em termos de relatórios ambientais, grandes empresas cada vez mais utilizam esta componente. Nós depois temos aqui a parte dos dados pecuários e o que é que nós aqui apenas temos 3 campos, porque aqui o objetivo qual é? O objetivo é interligar, por exemplo, com os sensores da coleira que o Sr. Gonzaga tem, mas devidamente georreferenciados no espaço. Esta informação faz toda a diferença, ele saber, por exemplo, por via do sistema, do sistema rotacional, ele saber aquela manada onde é que esteve, conseguir perceber onde ela esteve, o que é que ela consumiu, que, em termos de ordenha, o que é que ela deu, e consegue fazer nesse sistema rotacional, ao fim de X tempo, tem os tais dados que há pouco eram referidos, consegue dizer ao fim de um ano e perceber as diferenças. Não é? É esse grau de especialização, não é? Que se vai introduzindo devagarinho, que nós entendemos que é muito útil aos nossos produtores, aos nossos empresários agrícolas. E a ideia aqui, mais uma vez, não é replicar aquilo que já existe, mas sim juntar a plataformas que já existam, fazendo só uma. Temos aqui também a questão dos sistemas agrícolas, dos sensores. Nós temos aqui apenas e só 2 exemplos. A questão da exploração que nós fomos visitar hoje, que é a exploração Nossa Senhora da Vida, onde nós já temos, há pouco, se bem se recordam, o professor Ricardo falava da questão dos ingredientes, comecem a trabalhar porque nós vamos precisar de chegar lá e leva tempo a fazer. Ora, tudo isto já começou desde janeiro, fazer o levantamento cadastral, fazer a georreferenciação, perceber todas as características afetas a cada um dos espaços e depois aquilo que é mais importante, o que é que o cliente quer. E fazer o cliente compreender que para nós era muito mais fácil vender um conjunto de sensores ou de respostas tecnológicas, mas isso não lhe vai servir se ele não perceber se a primeira resposta tecnológica, como hoje contava o meu filho do Sr. Gonzaga, que recebeu uma notificação no telemóvel e estavam todos aflitos, sabia se é o CIO, se era, e afinal era diarreia. Pronto, ficaram todos descansados, pelo que eu percebi. Portanto, esta informação, gerir essa informação, mas ou seja, é perceber que a informação que nós recebemos é um descanso para nós. E é isso que nós vamos fazer aqui. Portanto, nós vamos... tem um conjunto de estufas e é um cliente que pensa
de uma forma aberta, pensa de uma forma inovadora e realmente quer introduzir agricultura de precisão, quer digitalizar toda a sua atividade, não é só a questão de introduzir sensores no seu espaço, e nós vamos introduzir aqui, e o objetivo será que ele consiga perceber na plataforma onde é que os sensores estão instalados, que valores é que esses sensores dão, e depois, com a ajuda digamos, da capacidade e do conhecimento agronómico, poder fazer análise, porque é disso que se trata. Não é? Se nós tivermos muita informação, mas depois não a tratarmos e daí não tirarmos resultados, eu diria e arriscar-me a dizer que de muito pouco servirá, não é? Portanto, nós precisamos de digerir essa informação e poder dizer ao cliente: este sensor deu-lhe essa informação e com essa informação você deve tomar este caminho. Ou então, olha, este sensor não serve e essa informação não lhe é útil. A ética aqui na componente do negócio, para nós, é subejamente importante. E cá está, e nós entramos agora na última componente dos dados agrícolas. Nós aqui temos os famosos cadernos de campo, costumo dizer famosos porque já ouvi várias coisas sobre ele, e cá está, alguém que necessite só dos dados agrícolas não precisa de ter acesso a todos os outros módulos, há de ter acesso só aos dados agrícolas. Estes cadernos que aqui estão devidamente georreferenciados por parcela. A pessoa pode ter uma determinada cultura numa parcela e noutra outra cultura. Ajuda aqui também, ao longo do ano e nos anos seguintes, saber aquela que pode ser um plano de rotação, tentar perceber aquilo que ficou ao longo do tempo. E, portanto, a introdução pode ser feita aqui, como também pode ser feita através do sistema de informação geográfica, porque é que ajuda, com o sinal de GPS, o produtor sabe onde é que está, sei que estou naquela parcela, clico em cima da parcela e vai-lhe abrir numa solução futuramente de app, neste momento apenas em mobile web, vai-lhe aparecer o formulário onde ele automaticamente introduz toda a informação que ele acha que é necessário. Se chega a casa e quer completar, muito bem, mas no imediato consegue fazer isso e nós entendemos que essa é uma componente bastante importante. Nós temos aqui um exemplo, que é como fica o caderno de campo, que está sempre associado a uma parcela e isso depois permite, ao longo do tempo, perceber o que é que foi acontecendo naquela parcela e depois associar a dados meteorológicos, que é algo que nós também queremos introduzir aqui na base de dados, e perceber aquilo que há bocadinho referia relativamente àquele que tem sido o estado, nomeadamente da pluviosidade, e perceber que influências é que isso pode ter nos resultados obtidos. Deixa-me só passar aqui. Portanto, nós quando pensamos nesta base tecnológica customizada, para nós é muito importante a questão da proximidade, e por isso há pouco estava-vos a dizer, não é vender por vender, não é apresentar por apresentar, a plataforma está aqui e ela é adaptada consoante aquilo que o cliente disser que é necessário. Se o cliente entender que connosco que é um sensor que vai resolver, por exemplo, a questão, eu vou dar os dois exemplos que nós temos neste momento, que é a questão quer dos cogumelos, quer do ananás, pois nós vamos adaptar esta plataforma aos resultados que vamos receber dos sensores. Nós acreditamos na proximidade com o cliente e na relação com o cliente, para nós isso é essencial, ou seja, não é vender por vender, seja quem for, sejamos nós, seja quem for, não é vender o sensor por vender, ele tem que ser útil. Acreditamos em parceiros fortes, cá está, para nós isso é essencial, e o nosso parceiro mais forte é o nosso cliente quando nos diz o que quer e também quando nos diz que o produto não resolveu o seu problema. Portanto, nós falhamos e temos que encontrar uma solução, não há problema nenhum em falhar, o problema é falhar e não reconhecer e, portanto, o nosso propósito é este. Temos um enorme compromisso com a sustentabilidade social, económica e ambiental, é um ponto de honra no trabalho que estamos a desenvolver, no uso eficiente dos recursos e responder ao cliente naquela que é a incorporação do conhecimento, da tecnologia e, acima de tudo, criar valor. Se não criar valor, não serve para nós e também não vai servir para o nosso cliente. De uma forma muito rápida, isto é a equipa Terra Consultores, são estas pessoas que estiveram envolvidas durante este tempo e que vão continuar a estar envolvidas na concepção, na planificação e na operacionalização desta plataforma. São só alguns fatores diferenciadores daquilo que nós, Terra Consultores, acreditamos. Estamos fortemente comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há pouco falou-se que hoje é o Dia Mundial da Alimentação, quando se fala que há pessoas que realmente não conseguem beber 1 litro de leite. Nós estamos fortemente comprometidos com erradicar a fome, a água potável e saneamento,
a questão relacionada com a produção sustentável, a ação climática e proteger a nossa via terrestre. É mais do que ser uma empresa que cria uma plataforma, é ter um compromisso geracional. Estes são alguns projetos que eu selecionei que nós tivemos, por acaso, relativamente à ABEL, que foi um projeto que nós tivemos de inovação, de conversão de explorações leiteiras convencionais em explorações leiteiras biológicas. Foi um trabalho que nós fizemos com esta empresa, uma indústria que acreditou que era possível fazer diferente. O projeto florestal com a empresa Altiprado, a Sociedade Agrícola Nossa Senhora da Vida, que já acompanhamos desde 2015 em toda a sua modernização, e as plantações Chá Gorriana, que foi onde nós estivemos. E terminando, agradecendo à doutora Susana, muito em particular, aos senhores diretores regionais que estão aqui presentes e, de certa forma, esta nossa apresentação e aquilo que fomos dizendo tem a ver com aquilo que nós entendemos também que é a importância das políticas públicas, elas, naquele que é o estímulo ao setor privado, e se assim não for, não é possível haver setor privado e também não haverá setor público, não é? Porque alguém tem que pagar as contas ao fim do mês. Este foi um fantástico dia que nós tivemos hoje e eu queria mesmo partilhar com todos. Escolhi aqui 4 ou 5 fotografias. É que foi mesmo muito bom estar com estas pessoas e deixar que estas nossas pastagens verdes, elas podem ser mais do que espaços verdes apenas e só com erva, elas podem ser aqui, há bocadinho lançava isso o desafio ao Sr. Gonzaga, elas podem começar a ter mais floresta, corredores ecológicos e aqui contribuir para uma biodiversidade melhor, garantir que os nossos serviços de ecossistema, a nossa água, o nosso carbono possa estar em maior número no nosso território. E isso é um trabalho que compete a todos e nós vemos aqui o caro Presidente Jorge Rida, que é um homem bastante viajado, vê-se isso muito por esta Europa fora. Não é trazer na Europa o que se faz lá, tem que ser adaptado ao nosso território, mas há boas soluções que eu acredito que nós devemos aplicar. No Chá Gorriano, onde fomos brilhantemente também recebidos pela Madalena Mota, pensar que nós somos capazes de fazer diferente. Estamos a falar de um senhor que há mais de 100 ou 200 anos, onde não se falava de energias renováveis, já o fazia, e isto dá em nós, açorianos, uma enorme capacitação de inovação. A Nossa Senhora da Vida, que foi no âmbito dos ananases, foi aqui que nós tivemos. Isto é aqui a nossa empresa, que tem já bastante trabalho. Eu gostava de deixar isto, são fotografia de 2 jovens associados aqui ao nosso animal, e dizer que o nosso projeto com os açorianos, ele é geracional, ele é de sustentabilidade e ele é, acima de tudo, de criar valor. Criar valor para nós, criar valor para a natureza, criar valor para os nossos produtores, criar valor para os Açores. É para isso que nós cá estamos. Muito obrigada.